Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Vamos lá. Eu ia passar para vocês um vídeo, mas como nós tivemos um problema técnico aqui, não vai ser possível. É um vídeo do Acampazais. Alguém foi para o Acampazais aqui hoje? Tem os casais aí que foram. Nós tivemos no último final de semana o Acampazais. O que é o Acampazais? Retiro de casais. Uma ferramenta que Deus nos deu, que tem crescido a cada ano. E a gente tem levado casais para serem trabalhados. Vamos colocar assim, casais para serem trabalhados. Por quê? Porque o casamento ele é algo que precisa de um crescimento. Muitos casais, eles até convivem bem, mas às vezes está estagnado. Tem casais que não convivem bem, então a gente precisa alinhar. E esse é o local. Nós temos os nossos encontros do Four Hands, que são uma vez a cada 3 meses, e nós temos 2 acampazais por ano. E foi no final de semana passado. E foi sensacional. Que a gente viu naquele lugar, foi maravilhoso. Então eu convido os casais que ainda não participaram. Ano que vem, em abril, nós teremos a nossa primeira edição. E em novembro será a última edição do ano. É apenas 2 por ano. 25 a 30 vagas, né, nós temos geralmente. E esse ano foi especial. Eu queria muito passar o vídeo para vocês. Talvez no próximo domingo a gente passe. Foram 3 dias que Deus ministrou na nossa vida. Não é, casais? Que Deus trabalhou muito em nós. E Deus tem algo com Acampazais que é fora da curva. Sabe por quê? Porque a previsão era chuva 3 dias. 3 dias de chuva. E aí a gente pediu no grupo, pessoal, compra a capa de chuva, porque a previsão é chuva. E nós tínhamos um pessoal lá que era a primeira vez que ia acampar. Não tinha experiência nenhuma. Falei, meu Deus do céu, com chuva não vai ser bom. Mas é incrível, porque não é a primeira vez que isso acontece. Da gente ir com previsão de chuva, chegar lá e o tempo abrir. O tempo abriu e a gente pôde fazer todos os nossos trabalhos externos, que a gente tem muito trabalho externo. E para não dizer que não choveu, no sábado à noite, enquanto a gente dormia, deu uma pancada de chuva. Mas não atrapalhou em nada. E a gente selou esse Acampazais com casamento. Casamento da Flávia e do Gerson. Foi maravilhoso. Pegamos todo mundo de surpresa. Lá no cronograma estava assim, 2h30, última ministração. Eles nem sabiam. De repente, apareceu todas as cadeirinhas arrumadas e o casal preparado para casar. Foi maravilhoso. Nós temos uma gravação aérea de um drone que ficou muito lindo. Próximo domingo a gente passa para vocês. Mas o que esses casais fizeram?
eles decidiram fazer uma coisa para sair da rotina. Porque a rotina, ela mata a gente. A rotina, ela vai minando, ela vai fazendo com que a gente esqueça que tem algo a mais. Principalmente entre casais. Isso é no individual também, mas entre casais isso é muito forte. A rotina, ela acaba matando o amor. E o que eles decidiram fazer? Vamos sair dessa rotina, vamos para Campazais. E lá, ninguém fica parado. Amém? Ninguém fica parado. Nós temos o Franklin e a Bianca, que são top. E esse ano, vocês se superaram totalmente. Eles são responsáveis pelas dinâmicas do Acampazais. E é brincadeiras. E tem brincadeiras, tem exercícios, tem uma série de eventos externos que faz com que o casal pratique juntos. Eu tenho certeza que teve casal que nunca tinha feito nada daquilo junto. Né, Vitor? Mas foi um tempo tão precioso, porque ali o marido ele não pode correr, ele tem que esperar a esposa. Eu sei que às vezes dá vontade, né? Na vida da gente, né? De acelerar, mas a esposa vai ficar para trás. Ou de concluir uma obra sem que ela participe. Eu sei que dá vontade muitas vezes. Mas é exatamente isso que a gente mostra lá, que é errado. Que o casal, eles são uma só carne, amém? Vocês que são casados, vocês são uma só carne. Então vocês não tem que tomar decisões monocráticas, não. Tem que ser o casal. E é difícil. Para alguns é muito difícil. Mas foram 3 dias. 3 dias trabalhando, 3 dias ensinando. E são 3 dias que é ministrada a palavra de Deus, mostrado na palavra de Deus. Isso, que não é coisa inventada do Melchior, da cabeça do Melchior ou da Kátia, não. Isso é a palavra de Deus que diz. E que muda tudo. Teve um casal que falou, deu um testemunho, e eles falaram assim: nós estamos aqui apenas para agradecer. Porque no último Acampazais, a gente veio como uma última possibilidade. Nós estávamos nos separando. E a gente falou, vamos nesse negócio aí, para ver se dá um jeito. Se Deus dá um jeito em nós, beleza, senão a gente separa. A gente recebe gente assim. E o Espírito Santo de Deus, ele está naquele lugar. E o Espírito Santo trabalhou no coração daquele casal. Hoje, não há mais problema de relacionamento entre eles. E eles foram para comemorar, para festejar. E principalmente para dar o testemunho deles para os outros casais. Tamanha importância. Mas isso exige algo, meus queridos. Decisão. Eu decido. Eu quero fazer algo para salvar o meu casamento. Eu preciso fazer algo para salvar a minha empresa. Eu preciso fazer algo para sair dessa mesmice. A gente precisa dar um passo. A gente precisa. É uma decisão. E tudo isso exige o quê? A decisão e tempo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Tempo. A gente não tem mais tempo para nada. Não temos tempo nem para as nossas coisas, nem para o nosso casamento, quanto mais para Deus. Porque Satanás, o inimigo das nossas almas, tem roubado o nosso tempo. Mas ele nos força? Não, de jeito nenhum. Ele sugere. Ele é especialista em criar armadilhas, ciladas e principalmente distrações. Para que nós entregamos o nosso tempo de qualquer jeito. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Que a partir de hoje, vocês não vão mais entregar o tempo para Satanás. Porque quando a gente não sabe, a gente faz. Mas quando a gente sabe e faz, a colheita vai ser muito triste. Como nós não temos telão, vocês vão ter que abrir a Bíblia aí. Quem tem celular, quem trouxe no papel, pode acender as luzes aqui para mim. Deixa todas elas acesas, para o pessoal poder ler. Livro de 2 Reis. Isso, obrigado. Pode deixar assim, tá?
Segunda Reis, capítulo 20, nós vamos ler do 1 ao 6. Segunda Reis, capítulo 20, dos versos de 1 a 6. Conta a história, é uma história bem conhecida. É uma história de um rei chamado Ezequias, que tinha uma intimidade com Deus. A gente vai ver isso. Bem, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tem algumas versões que diz: e certamente morrerás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor a mim, e por amor a Davi, o meu servo. Glória a Deus. Você já pensou? Você com uma enfermidade mortal. Olha a moral que ele tinha. Ele entrou na presença de Deus, chorou muitíssimo. E se defendeu diante de Deus. Justificou, ele falou: Senhor, eu sempre andei reto nos teus caminhos. Eu sempre fiz aquilo que era bom aos teus olhos. Me desviei do mal. Eu sempre fui um bom rei, um rei justo, e foi. A história conta que Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. E agora eu vou morrer enfermo desse jeito? Ele tinha aproximadamente, ele morreu com 55, 30 anos, em torno disso, jovem, né? Jovem. E Deus falou assim: então tá bom. Eu ouvi teu choro e vi as tuas lágrimas. Imagina, o profeta veio aqui e falou assim: mano, tu vai morrer. Tu vai morrer. Põe ordem à tua casa, porque tu vai morrer. E sai. Quando ele está chegando no pátio do palácio, Deus fala assim: ei, Isaías, volta lá. Volta lá, porque aconteceu algo diferente do comum. E eu disse para ele que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Que coisa interessante isso, né? Mas se você vê a história de Ezequias, você entende por quê. Ezequias, ele foi rei de Judá aproximadamente 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, ele foi rei de Judá. E nessa época, Israel era escravo da Assíria. Tinha sido dominada, e os assírios tinham escravizado Israel. E para ele não ser escravizado pelos assírios, sabe o que ele fez? Ele fez um acordo de paz. Só que nesse acordo, ele meio que cedeu a algumas coisas para os assírios. E passou um tempo, o povo de Deus começou a se corromper, adorando outros deuses, fazendo coisas que eram do costume dos assírios. E ele percebeu. Ele disse: mas o que eu fiz está gerando isso. Olha que interessante, amado. Muitas vezes nós fazemos acordos com o inimigo. Muitas vezes nós fazemos com o pecado. Está escondidinho aqui, ninguém sabe.
Eu tenho essa mania, eu tenho esse vício, mas ninguém sabe. Eu vou ficar quietinho, ninguém me incomoda, eu não incomodo ninguém. Mas isso gera um resultado, uma consequência. E era o que estava acontecendo com o povo de Judá. E aí ele descobriu que teve algumas cidades do reino de Israel, alguns povoados que tinham sido destruídos por conta disso, de terem cedido aos assírios, e a população já era toda pagã, alguns já adoravam um monte de deuses, já tinham esquecido o Deus de Israel. E Deus já tinha acabado com aquelas cidades, com aqueles povoados, porque eles tinham dado as costas para Deus. E ele era um cara inteligente, e ele era um cara temente a Deus. Então ele falou assim: bem, está errado. O que está acontecendo com o meu povo, o que está acontecendo com a minha casa, está errado. Eu preciso mudar isso. Sabe o que ele fez? Ele fez uma reforma religiosa. Sabe quando você vem para a igreja que você não conhece a Jesus? Talvez você tenha bastante coisas que tem na tua casa que você faça que aos teus olhos não é mal, não é ruim. Mas é inevitável, você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai andando com Cristo, Ele vai tirando as escamas dos seus olhos. Vocês já ouviram essa expressão? Ele vai tirando as escamas dos olhos. E aquilo que a gente já não enxergava muito bem, a gente passa a enxergar bem. E não tem como a gente dar desculpa. Não, mas é só uma coisinha, outra. Errado. Errado é errado. E sempre vai ser errado. Pecado é pecado e sempre vai ser pecado. Não há como negociar. E não negocia com Satanás, porque se você negociar com Satanás, ele vai cobrar um preço alto. Talvez não de você, mas talvez dos seus filhos. Mas ele cobra. Então não negocie com Satanás. Faça o que Ezequias fez. Ele começou a consertar a casa dele. Fez uma reforma religiosa. Derrubou todos os ídolos que tinham dos assírios. Proibiu que o povo de Judá adorasse aos deuses assírios. E o que acontece quando a gente vai contra os princípios de Satanás? Ele fica quietinho? Claro que não. Quando os assírios, que aqui a gente coloca como nosso inimigo das nossas almas, viu o que ele estava fazendo, ele foi com tudo para cima dele. Por quê? Porque ele tinha feito um acordo comigo. E agora ele está simplesmente desobedecendo. E aí o rei dos assírios foi com muitos soldados para devastar Judá. Mas como eu falei, o rei Ezequias, ele tinha um acordo com Deus. Ele era temente a Deus. E por ele ser temente a Deus, Deus deu livramento para ele. Mesmo com muito menos, uma fração de soldados, eles venceram os assírios. Deus deu livramento para eles. Sabe, amado, quando você se posiciona diante de Deus com algo, o inimigo ele vai vir, ele vai contra-atacar. Não recue. Amém? Não recue. Porque se você recuar, ele vai avançar sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teus filhos. Não recue, permaneça firme. Se você decidiu andar com Cristo, não existe meio termo. De eu vou andar um pouco e um pouco eu não vou. Saiba que você é alvo de Satanás. Se você decidiu andar com Cristo, você é alvo de Satanás. E ele vai fazer de tudo para te derrubar. Agora você tem um alvo nas costas. Porque você desagradou ele. Porque você não faz mais as coisas que antes você fazia. Porque você abriu mão do pecado. Porque você abriu mão de servir a ele. Então ele vai contra-atacar. Mas não recuem. De modo algum. Porque o Senhor vai dar livramento para vocês. Em Tiago 4:14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que parece por um pouco de tempo e depois dissipa.
a gente vive como se não tivesse amanhã. Muitas de nós, né? Vivemos como se não tivesse amanhã. Ou vivemos como se nunca fosse morrer. Que é pior. Porque nós somos um sopro, amados. O dia que Deus fala assim, fecha os olhos, acabou. Talvez a nossa senha possa ser chamada no dia de hoje ainda, ou no dia de amanhã. E o que a gente fez com o nosso tempo? O nosso tempo, ele é irrecuperável. Irrecuperável. O tempo que passou nunca mais vai voltar. O que você fez nesse tempo, você não consegue mais mudar. E o que a gente tem feito com o nosso tempo? Porque o rei Ezequias, ele estava fazendo o que era certo a Deus. E tão certo que quando o profeta falou que ele ia morrer, ele orou a Deus, entrou na presença de Deus e falou, mas Senhor, eu tenho feito o que o Senhor ordena. Eu tenho sido bom, eu tenho sido um bom rei. E Deus olhou para ele e sentiu o quê? Misericórdia. E deu mais 15 anos de vida para ele. Será que se hoje eu entrar na presença de Deus e falar assim, Deus, me dá mais 15 anos de vida, será que Deus vai conceder? Será que eu tenho essa moral? Como é que eu ando? Como é que está o meu tempo com Deus? Quanto eu tenho dedicado do meu tempo a Deus? Ou ao que eu tenho dedicado o meu tempo? A gente precisa pensar sobre isso. Vivemos... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual o valor do tempo de vocês? Qual é o valor de uma hora de vocês? Aí depende do que a gente está fazendo, né? Se a gente está trabalhando, tem um valor. Se a gente está ali no Instagram rolando para cima, tem outro valor. Se a gente está simplesmente sentado à frente da TV, é outro valor. Especialistas falam que se a gente fizer uma coisa por 3 horas por dia durante um ano, você vira especialista daquilo que você está estudando. Ou seja, se você lê a Bíblia 3 horas por dia durante um ano, você é especialista. Você é professor, você é mestre de Bíblia. Eu tenho certeza que tem um monte de mestre de Facebook e Instagram aqui. Não é verdade? Mestre, sabe tudo. Qualquer botãozinho, para que é esse botãozinho? Ah, esse botãozinho faz isso. Ah, e aquele ali faz aquilo lá. Eu sei que está cheio de mestres. Eu não estou falando que você não deva mexer nessas coisas, que você não deva usar o Instagram, o Facebook, até porque é uma ferramenta hoje, inclusive, de negócios. O que eu estou falando é quanto de tempo você está determinando para isso. E o quanto de tempo você está determinando para Deus. Ou melhor, não vou nem colocar Deus no negócio agora. Você dá o mesmo tanto de tempo para o Instagram que para o seu filho? Você dá o mesmo tempo para o Facebook que para a tua esposa? Ou para o teu esposo? É tudo para a gente refletir, sabe, amados? Aqui eu estou entregando meu tempo. Aqui. Qual o valor que eu estou dando para ele? Sabe, meus queridos, eu conheci um senhor, um tempo atrás. Olha que forte isso. Ele tinha um sonho de ter um filho. Só que ele não teve filho porque ele quis trabalhar, conquistar. Trabalhou, conquistou, tinha bens, tinha empresa, mas não tinha filho. Aí um dia a esposa dele apareceu grávida. Olha, vamos ter um filho. Uau! Era o sonho dele. E era um menino ainda, o sonho de todo pai, ter um menino. Não que menino não seja bênção, é também, mas os pais normalmente querem menino. E quando o filho dele nasceu, ele descobriu que ele tinha uma doença terrível, terminal. Sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha
para passar todo o tempo possível com o filho dele. Não adiantou. Ele faleceu. Ele nem pôde curtir o filho muito tempo. Prioridade. O que é prioridade na tua vida? A gente passa o tempo, gasta o tempo correndo atrás de coisas. E no momento que a gente pode aproveitar um pouquinho, a gente fica enfermo. Por quê? Porque trabalhou demais. Porque não cuidou da saúde, não cuidou da vida espiritual. Porque assim como a gente tem cuidado da nossa parte física, nós temos que cuidar da parte espiritual. Sabiam disso? Muitas das vezes a parte espiritual define como vai ser a saúde da tua parte física. Muito. Mas a gente faz o contrário, a gente dá o tempo para o trabalho, a gente dá tempo para o estresse, a gente dá tempo para tantas coisas. E na hora que a gente vai aproveitar um pouquinho daquilo que Deus nos deu, a gente não pode. Pensa muito bem sobre isso, amado. Tire tempo com seu filho. Tire tempo com a sua família. Dedique tempo. Porque o tempo não volta. O tempo passa muito rápido. E ele cobra. Satanás rouba o nosso tempo. Acaba com a nossa espiritualidade. Coloca no nosso coração o conceito de receber e não de dar tempo para Deus. Hoje nós vemos isso como nunca. A gente precisa ter, receber. Não, a atenção tem que ser para mim, tudo tem que ser para mim. É isso que Satanás coloca no nosso coração. Ele não coloca o dar, o se entregar, o entregar a Deus, o entregar a nossa família. E isso gera pessoas egoístas, pessoas que se são desagradadas, né, se iram, acaba o casamento, faz um monte de coisa. Por quê? Porque ela não foi agradada. Sabe qual é a definição de amor? Amor é doação. Amor não é receber. Isso não é amor. Amor é quando você dá. Mas Satanás, ele inverte os papéis. E ele coloca que a gente precisa receber. Isso é necessário. Você tem que satisfazer o teu ego, a tua carne. Você precisa satisfazer o teu orgulho. E ele é especialista nisso. Ele destrui a relação com Deus. Amados, vir na igreja domingo não é a relação com Deus. É só uma pequena fração do que você deve fazer durante o teu dia. Aqui você vem prestar o teu culto racional a Deus. Aqui você vem entregar a Deus o que é dele. Honra, glória. Mas durante a semana, na tua casa, você precisa ter relação com Ele. Se você não tem relação com o teu pai, como é que você vai ter relação com os teus filhos? Com a tua família? Não vai. Efésios 5. Perdão. 1 Samuel 2:30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometia sua família, preste atenção, linhagem de seu pai, que ministram diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Nós tratamos a Deus como o gênio da lâmpada. Não entramos em contato com Ele em momento algum. Não perguntamos o que Ele acha. Simplesmente fazemos as coisas segundo a nossa vontade. Só que daí quando dá ruim, o que a gente faz? Volta para Deus. Deus, me socorre, me ajuda. Deu errado o negócio lá, eu vou perder muito dinheiro. Senhor, entra com provisão. E Deus está olhando lá assim, cara, mas tu não perguntou para mim. Se tu tivesse perguntado para mim, eu teria dito, não faça esse negócio. Isso é mais comum do que a gente imagina. E o que Deus está falando aqui? Você não me honrou. Se você não me honrou, eu não vou te honrar. Se você me tratou com desprezo, eu vou te tratar com desprezo também.
Não sou eu que estou falando. Como que a gente vai chegar na presença de Deus? E a gente tem essa cara de pau. A gente tem. Eu me coloco no meio também. E fala, Deus, me ajuda, deu ruim lá, eu fiz um negócio, mas não funcionou. E eu preciso da tua intervenção, senão estou perdido. Deus não vai interferir no teu livre-arbítrio. Agora, se você anda reto diante do Senhor, faz aquilo que manda os seus mandamentos, busca agradar o coração dele. Na hora que Satanás se levanta contra você, ele vem em teu favor, ele vem em teu socorro. Ele não vai nem pensar, ele vai dizer, eu vou socorrer o meu filho que está precisando. Ele está com uma enfermidade, eu vou lançar cura sobre a enfermidade dele. Ele entrou num negócio e o negócio é uma furada. Eu vou entrar com provisão. Nada do que o diabo tirar dele eu não vou restituir 10 vezes mais. Mas para isso, amados, precisa ter intimidade com o Pai. Quanto de tempo você tem dedicado ao Pai? Quanto de tempo você tem dado a Ele? Tem perguntado, Senhor, como é que está a minha vida? Como é que está a minha casa? Ontem eu fiz um casamento de um irmão aqui da igreja. E eu achei tão lindo algo que ele falou. Nós estávamos conversando. É alguém que está vindo há pouco tempo na The Way. E ele me contando como Deus fala com ele. É tão lindo, gente. Sabe, o primeiro amor é algo maravilhoso, né? E ele falou assim, eu não sei como é com vocês, eu vou falar como é comigo. Eu estava trabalhando e Deus estava falando no meu ouvido. Eu acordei com uma palavra e passei o dia inteiro com aquela palavra na minha boca e no meu coração. E Deus falando comigo, faça isso, faça isso, faça isso. E eu fui e fiz. Eu nem imaginava que ia gerar algo tão maravilhoso, mas gerou algo tão maravilhoso aquilo que eu fiz. Porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas quando a gente quer algo, a última coisa que a gente quer escutar é a voz de Deus, né? Porque provavelmente vai ser contrário ao que o teu coração está. Porque o nosso coração ele é enganoso. A Bíblia já nos avisou isso há muito tempo. Nosso coração é enganoso. Ele deseja coisas para satisfazer a nossa carne, a nossa alma. E quando a gente quer alguma coisa, eu vou comprar e acabou. Eu vou fazer e acabou. Mas será? Não tem será. É bom. E a gente faz. E quantas vezes a gente se ferra nisso, né? Muitas vezes. Eu era campeão, principalmente comprar carro. Meu Deus, eu já gastei tanto dinheiro com carro. Carro velho, carro que incomodou, carro que só deu prejuízo. Não, mas eu quero. Não faço mais isso. Nem gosto mais de carro, para falar bem a verdade. Carro é uma coisa que para mim não precisava nem existir. Mas porque a gente não escuta a voz de Deus e não faz aquilo que Deus pede. Para isso tem que ter intimidade. Tem que tirar tempo com Ele. Tem que dobrar o joelho. Dobrar o joelho, falar com Ele, ouvir Ele. Isso você pode fazer aonde? Na igreja? Não, em qualquer lugar. No teu trabalho, na tua casa. Qualquer lugar você pode fazer isso. Por isso desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Porquanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que esse texto está falando? Não seja tolo. Não seja imprudente. Não seja alguém que não tem informação, busque informação. Seja sábio. Saiba aplicar essa informação. Porque remir o tempo é ter controle da tua vida e usar esse tempo de forma sábia. Vamos colocar algo aqui. Digamos que dia 31 de dezembro de 2024, Jesus voltasse.
31 de dezembro, ou melhor, pode ser 31, dia 1º. 31 fosse o último dia, dia 1º Jesus voltava. O que você faria? O que você faria? Você tem 23 dias. Pensa comigo agora. Eu tenho 23 dias. O que eu vou fazer nesses 23 dias? Os últimos 23 dias da sua vida. Dá para fazer uma porção de coisa, né? O que tu ia buscar? Buscar realizar todos os seus sonhos? Ou se consertar, talvez, com algum parente próximo que estão meio brigados? Se consertar com Deus, porque Ele está voltando, e se eu não me consertar com Ele, eu vou ficar? Vocês sabem o que vai acontecer com quem ficar? Não? Vamos ler Apocalipse, então. Eu não vou falar para vocês. É algo terrível. Terrível o que vai acontecer. Eu só sei que eu não quero ficar. Mas como? Eu não sei se vai ser dia 1º. Eu estou supondo aqui, tá? Mas se fosse, o que você faria? Dedicaria a tua vida às obras de Deus a partir de agora? Ia ler a Bíblia, ia estudar a palavra, ia ajudar o próximo, amém? Mas isso é só porque vai acabar o mundo? Vai acabar a humanidade? Por que a gente não pode começar hoje? Por que a gente não pode fazer hoje? Porque a gente tem que esperar tocar as trombetas e Jesus avisar, estou voltando, estou chegando? Estou chegando. Você acha que essa atitude desesperada de alguns nos últimos dias vai mudar alguma coisa? Andar com Deus é todo dia. Não é em 23 dias que vai mudar isso. Servir a Deus, buscar conhecer esse Deus, conhecer esse Pai, é todos os dias. Sabe, amados, o cemitério é o lugar é o lugar mais valioso que existe, porque é o lugar onde mais sonhos são sepultados. Cemitério é lugar onde pessoas que tinham muitos sonhos não conseguiram realizá-los. A gente deixa para amanhã, achando que amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou buscar Deus, amanhã eu vou me entregar para Cristo, porque hoje eu ainda tenho muitos negócios para realizar, porque hoje eu ainda tenho muita coisa para fazer. Coisas do quê? Coisas do céu ou coisas da terra? Amados, vocês podem fazer absolutamente tudo que precisa ser feito nessa terra. E vocês podem amar a Deus e buscar a Deus. Vai ser muito melhor ainda. Você buscar a Deus, aprender a sua palavra e fazer as coisas que precisam ser feitas nessa terra. Sabe, num velório é terrível. Velório é terrível. Porque no velório a gente vê aquelas pessoas desesperadas porque não deu o último abraço. Porque o eu te amo ficou aqui, ó, preso. Porque eu não consegui visitar mais, porque o meu trabalho me impedia. Porque eu não ligava, porque não dava tempo. Ali é o desespero, mas Deus é tão maravilhoso que até nesse momento Ele nos ensina. Ele nos dá um vislumbre do que é quando você morrer. Será que alguém vai sentir saudade de você? Quanto de tempo você tem dedicado à tua família ao ponto deles sentirem saudade de você? Seus amigos, tem ligado para eles, aquele amigo de infância, aquele amigo de anos atrás, que faz tempo que você não vê. Por que você não liga? Para saber como ele está, como ela está. Por que você ainda continua brigado com teu pai? Amanhã pode ser tarde. Por que você continua brigado com a tua mãe? Por que você não vê o teu filho que mora com a mãe? Ele está bem cuidado. Ele precisa de você. Ele precisa de você. Por que você não vê?
Ainda há tempo, amados. Tem 23 dias. Talvez não. Não deixe para amanhã. É hoje. É hoje que você precisa fazer. Você precisa se posicionar. Use a moeda mais valiosa que você tem, que é o tempo, para fazer coisas boas. Eu vi um vídeo sensacional. Acho que é até uma propaganda. A menina estava num palco, assim, e ela estava nervosa, era uma apresentação de escola, né? Ela nervosa, e de repente ela olha e vê o pai. Nossa! Como alguém pode perder um negócio desse, gente? Quando ela vê o pai, muda a fisionomia dela. Ela fica numa alegria, e ela faz toda a apresentação sorrindo e olhando para ele. E quando acaba, obviamente ela pula no colo dele. Por que tem gente que perde isso, amados? Por que tem gente que perde isso? E às vezes não é nem o fato do filho morar com a mãe, às vezes o filho mora com o pai, ou a mãe perde também, né? Mora na mesma casa, mas não tem tempo. Não tem tempo. Tem tempo para tantas outras coisas, mas para isso não tem tempo. E se você não consegue visitar o teu filho, ver uma apresentação da tua filha, quem vai me convencer que tem tempo para Deus, gente? Ninguém. Ninguém me convence disso. Passaria o máximo de tempo com as pessoas que amam. Pediria perdão para as pessoas que magoou. Precisa se consertar com Deus, precisa honrá-lo. Mas se acabou o tempo, não dá mais para fazer nada. Já foi. Porque a morte, ela é mais forte que a minha e a tua vontade. Quando ela chega, acabou. Não tem mais nada que se possa fazer. Não há mais nada. Não há mais pedido de perdão. Não há mais abraço. Não há mais eu te amo. Quando a morte chega, encerra. Não deixe para amanhã, amado. Esqueça os investimentos nas ações. Esqueça dos sonhos de ter uma casa na praia. A morte não respeita a religião, idade, classe social, o quanto você tem ou quem você é. Ela vem para todos. E num momento de velório a gente entende isso. O problema é que quando a gente sai desse velório, o que acontece? A gente esquece de tudo. E volta a viver como se nunca fosse morrer. Cai nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas. Sim, nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se tirar tudo que você tem hoje, o que sobra? Quem é você? Quem é você se tirar tudo que você tem hoje? Como você responderia? Eu sou quem? Eu sou fulano. Eu sou o pai da Júlia. Eu sou o pastor da The Way. Quem você é? Se tirar tudo que você tem. Qual é a tua essência? Nós cantamos hoje no início do culto que Jesus é a essência da adoração. Qual é a tua essência? De onde você veio? Para onde você vai? O que você vai levar? O que você carrega? Qual é a tua essência? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Quando você abre a boca para falar algo, o que as pessoas compreendem que você é? Porque eu vi na igreja, não diz nada. Não diz quem eu sou. Agora, as minhas atitudes lá fora denunciam quem eu sou. A forma como eu falo, como eu trato minha família, como eu trato minha casa, como eu trato meus funcionários, como eu trato as pessoas, isso define quem eu sou. E quem é você? Quem é você?
Não fala para mim, fala para Deus. Quem é você? Nós vivemos num mundo que não é a nossa casa. Esse tempo aqui está se acabando. Talvez não 23 dias, mas no máximo 80 anos. E o que vai acontecer? Quem é você? Para onde você vai? A tua essência te garante um lugar no céu? Quando Jesus voltar, que está escrito lá no livro de João, no capítulo 14, no capítulo 10, que ele fala assim: eu irei preparar um lugar para vocês. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Quando Jesus voltar, o que ele vai encontrar? Alguém que nunca dedicou tempo para ele. Eu te pergunto, e você acha que você vai ir? Você não precisa mudar a tua vida, amados. Você não precisa mudar a tua vida. Continua no teu trabalho. Continua fazendo as coisas que você sempre fez, que são necessárias. Porque a gente precisa comer, a gente precisa, né? Mas acrescenta algo aí no teu dia a dia. Acrescenta, ter intimidade com Deus. Ter intimidade com o Pai. Porque quando você entrar no Santo dos Santos, você não vai conseguir morar em lugar nenhum. Depois que você conhecer o Santo dos Santos, que é a presença de Deus, nenhum lugar mais vai suprir esse lugar. E você vai querer estar ali cada vez mais. Cada vez mais. Que um culto vai ser pouco para você. Você vai ter que estar em todos os cultos. Ah, mas eu não fui no Acampazais ainda. Então se inscreva. Por quê? Porque só o culto não é suficiente. É tão legal o Acampazais porque entram lá 30 casais desconhecidos. E saem 30 amigos, 30 casais de amigos. Eu estou falando mentira, pessoal? Porque lá a gente se dá a oportunidade de conhecer gente nova. Gente que anda com Deus. Gente que conhece a palavra de Deus. Gente que tem a acrescentar na nossa vida. E não nos afastar de Deus. Quando a gente resolve caminhar com Deus, saibam de uma coisa. Naturalmente, alguns amigos eles vão se afastar. Isso faz parte. Naturalmente. Você nem vai precisar falar nada. Esses amigos eles vão começar a se afastar de você. E outros vão começar a se achegar. Isso faz parte do processo. Por quê? Porque a gente tem que andar com quem pega fogo. A gente tem que andar com quem tem o mesmo pensamento. E quem não tem o mesmo pensamento vai sair fora. E é uma triagem natural de Deus. Ah, mas ele nunca mais vai voltar? Não, volta sim, volta sim. Às vezes depois de 10, 15 anos, quando tu vem entrando na igreja ali, ó. Descobri que não dá para ficar sem Deus. Isso é tão lindo, isso é tão lindo. A decisão é tua. Mas não tome uma decisão baseado no que o que os meus amigos vão pensar. O que eles vão falar. Não tem como agradar ao mundo e agradar a Deus. A Bíblia ainda diz o seguinte: se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Seja amigo de Deus, como Ezequias foi. Que quem sabe Deus acrescente 15 anos na tua vida ainda. 15 anos de bênção, né? Que você vai fazer a vida ser bênção. Glória a Deus. Estou acabando, gente. Oramos uma vida inteira o Pai Nosso. Todo mundo conhece o Pai Nosso, né? Principalmente quem veio de uma base católica, como eu. É uma oração que a gente aprende desde pequenininho. Mas a gente não presta atenção nela. Ou a gente simplesmente só fala, só pronuncia, né? Nunca vivemos realmente o que essa oração nos diz. A parte que fala assim: venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui como é no céu. A gente vive ao contrário. Porque o reino de Deus a gente não quer. A gente quer o reino da terra. E eu separei um versículo para mostrar para vocês o que é o reino de Deus.
Está lá no livro de Romanos 14, 17. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Em Mateus 11:12 ainda fala que o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mas como assim o reino de Deus é tomado à força? Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito. É que para você ter justiça, paz e alegria no Espírito, você tem que guerrear muito contra você mesmo. Você tem que dizer não para a tua vontade. Quem está disposto a dizer não para a tua vontade, para a sua vontade aqui? Tem que dizer não. Muitas vezes a carne vai querer, você vai dizer não. Não. E o que isso vai gerar? Vai gerar justiça, alegria. A alegria do Espírito Santo, quando eu digo não para a minha vontade. Para todas as vontades? Não, só aquelas que me levam para pecar. Que é a maioria, né? A maioria das nossas vontades nos levam a pecar. Porque o homem tem algo natural dentro dele que é o pecado. E ele deseja, ele anseia em pecar. Por quê? Porque tem dopamina. A dopamina te dá uma falsa sensação de alegria. Mas que tem um prazo de validade. A alegria no Espírito Santo não tem prazo de validade. Você sabia que você pode ser feliz com pouco? Você sabia que você pode ser feliz com um casamento ruim? Você pode ser feliz sem ter comida na tua despensa, na tua geladeira? Você pode ser feliz quando tem uma enfermidade assolando a tua casa? Você pode ser feliz. Por quê? Porque todos nós somos sujeitos a essas coisas. E como que uma pessoa normal reage? Uma pessoa normal vai reagir da pior forma. Muitas vezes vai culpar a Deus. Não. Nós estamos sujeitos a isso. Isso vai acabar acontecendo com a gente. Algumas coisas vão acabar acontecendo com a gente. Porém, se você tem Jesus no teu barco, isso é passageiro. Isso não vai te destruir. Isso pode até te deixar um pouco para baixo, mas não vai te destruir. A alegria do Senhor é a nossa força, gente. A gente precisa ser feliz, a gente precisa olhar a vida sempre com um olhar de otimismo. Porque Jesus sofreu muito mais que qualquer sofrimento que nós venhamos a ter. Ele sofreu muito mais e ele passou por tudo isso. E ele disse o seguinte: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também podem. Eu posso, você pode. Não se deixe sucumbir por causa de uma enfermidade, não, amados. Glorifica até no momento de tristeza. Glorifica até no momento de enfermidade. Sabe por quê? Porque eu amo o texto de Apocalipse 19, 3, que fala do novo céu e da nova terra. Que fala que lá não vai ter mais nada disso. Não vai ter mais enfermidade, gente. Não vai ter mais tristeza, nem choro, nem ranger de dentes, nem dor. As coisas velhas já não existem mais. A gente vai poder viver com Deus bem feliz. Feliz. Sem passar por esse tipo de situação. Nunca mais, nunca mais. Então, esse tempo aqui na terra, nós vamos passar por algumas situações complicadas, difíceis, tribulações. Mas a tribulação produz perseverança. Perseverança, paciência. Paciência, esperança. Vamos gastar o tempo de forma coerente? Sabe, nós vamos ceiar hoje. E sabe o que é ceia? A ceia é a gente determinar um tempo específico para lembrar de Jesus. A gente faz isso todo mês. Todo mês. Todo mês a gente lembra quem é Jesus, o que Ele fez e que um dia Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Nós precisamos conhecer esse Jesus. Que quando Ele voltar, Ele não seja um estranho na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero estar orando com vocês.